Já pensou como seria poder ler o livro completo da vida? E eu não estou falando de frases ou parágrafos, mas de capítulos inteiros de uma vez só. É basicamente isso que a gente vai ver aqui. Vamos mergulhar fundo na tecnologia PacBio, uma abordagem que está, de fato, revolucionando a nossa capacidade de decifrar o DNA com um nível de detalhe que nunca vimos antes. Sabe, antes da gente entender o motor de um carro de Fórmula 1, a gente precisa entender como a roda foi inventada, certo? A lógica é a mesma aqui. Para a gente conseguir apreciar o que a PacBio faz, precisamos voltar um pouco no tempo e revisitar a grande corrida pelo genoma. Foi essa jornada que preparou o terreno para todos os saltos tecnológicos que, literalmente, transformaram a biologia. Olha, a história do sequenciamento de DNA é basicamente uma história de gerações tecnológicas. A gente teve a primeira geração lá com o método de Sanger. Foi a pioneira, claro, mas era um processo lento, muito caro. Aí veio a segunda geração, a NGS, que trouxe uma velocidade e uma escala incríveis, meio que democratizando a genômica. Só que as duas tinham uma falha fundamental. E foi aí que, em 2011, a PacBio entrou em cena, dando início à terceira geração e, olha, mudando completamente as regras do jogo. O problema era o seguinte: as tecnologias anteriores, mesmo sendo muito poderosas, nos entregavam peças minúsculas de um quebra-cabeça genético. Imagina tentar montar um quebra-cabeça de 1 milhão de peças olhando só para pedacinhos. Era um desafio gigantesco, principalmente naquelas partes do genoma que são muito repetitivas. A promessa da terceira geração foi então ao mesmo tempo simples e revolucionário. Em vez de pecinhas, ela nos daria peças muito, mas muito maiores. Ok, vamos agora ao ponto central. A Pacific Biosciences chegou com uma ideia radicalmente diferente. Eles pensaram, em vez de picotar o DNA todo e depois tentar juntar os cacos, por que a gente não observa a própria célula copiando o DNA, só que em tempo real? E essa é a grande sacada, a essência do que eles chamam de sequenciamento de molécula única em tempo real, ou SMRT. Então, o conceito por trás do SMRT é genial em sua simplicidade. A ideia é espiar o trabalho de uma única enzima, a DNA polimerase, bem no momento em que ela está construindo uma nova fita de DNA. Isso elimina completamente a necessidade daquela amplificação por PCR, sabe? Aquele processo de fotocopiar o DNA milhões de vezes, que, como qualquer fotocópia, sempre pode introduzir pequenos erros ou distorções. Mas a pergunta que fica é: como exatamente se filma uma molécula em ação? Bom, a mágica acontece em duas etapas principais. Primeiro, uma preparação bem engenhosa da amostra de DNA e, segundo, uma plataforma de detecção numa escala que é, bom, incrivelmente pequena. O primeiro passo é a criação do que a tecnologia chama de SMRT-Bell. Imagine que o DNA é um pedaço de barbante. O que eles fazem é amarrar um laço em cada ponta desse barbante e depois conectar esses laços. O resultado? A fita de DNA, que era linear, se transforma num círculo fechado. E é essa forma circular que é a chave para tudo que vai acontecer depois. E o palco onde tudo isso acontece é a SMRT-Cell. Pensa num chip de silício que tem milhões de poços, mas poços minúsculos. Cada um deles é milhares de vezes mais fino que um fio de cabelo. Cada um desses pocinhos funciona como se fosse um cinema em miniatura, um reator de sequenciamento individual, que tem o nome técnico de ZMW. E é aqui que a coisa fica realmente engenhosa. Lá no fundo de cada um desses poços fica ancorada uma única enzima, uma DNA polimerase. O sistema é projetado para iluminar apenas o fundo do poço, um volume tão, mas tão pequeno que ele só consegue captar a luz de um único evento por vez, o momento exato em que um novo nucleotídeo se liga à fita de DNA. Todo o resto ao redor fica no escuro. Certo. Então, com o DNA circular e a enzima posicionados, a reação pode começar. O sistema introduz um fluxo de tijolinhos de DNA, os nucleotídeos, e cada um deles, A, T, C e G, é marcado com uma cor fluorescente diferente. A polimerase, agindo como mestre de obras, vai pegando o tijolinho da cor certa e o encaixa perfeitamente na nova fita que está sendo construída. E toda vez que um desses tijolinhos é encaixado no lugar, ele emite um pulso de luz, um flash da sua cor específica, por um microsegundo. Um detetor ultrassensível captura esse pulso luminoso, e ao registrar a sequência dessas cores piscando, o sistema cria, literalmente, um filme da síntese de DNA, e isso acontecendo em milhões daqueles cinemas ao mesmo tempo. É aqui que aquela forma circular do SMRT-Bell vira um verdadeiro superpoder. Porque a polimerase não lê a fita uma vez e para. Não! Ela continua girando como se estivesse num carrossel, lendo a mesma molécula de novo e de novo.
O sistema então compara todas essas leituras da mesma molécula e corrige qualquer erro aleatório que possa ter acontecido. O resultado disso? Uma sequência final de altíssima fidelidade, as famosas Hi-Fi Reads, que chegam a ter mais de 99,9% de precisão. Ok, já entendemos o como a tecnologia funciona. Agora, vamos para o porquê. Afinal, quais são as vantagens reais de ter leituras de DNA tão longas e tão precisas? O que isso nos permite fazer que antes era simplesmente impossível? Bem, a vantagem mais clara, de cara, é o comprimento. As tecnologias anteriores davam para a gente fragmentos com algumas centenas de letras de DNA. Com o APAC-Bio, a gente consegue, em média, mais de 15 mil letras de uma vez só. É uma diferença brutal. É como comparar a leitura de uma única palavra com a leitura de uma página inteira de um livro. E este gráfico aqui mostra bem o que isso quer dizer na prática. Dá para ver que, em uma única corrida de sequenciamento com PacBio, a grande maioria das leituras geradas tem milhares de pares de bases. Isso, por si só, resolve o problema fundamental da fragmentação, que foi um grande gargalo da genômica por muitos e muitos anos. Resumindo, então, os benefícios-chave são bem claros. Primeiro, leituras longas, que facilitam demais a montagem de genomas completos. Segundo, alta precisão, graças às leituras Hi-Fi. Terceiro, sem os vieses e erros da amplificação por PCR. E quarto, a capacidade de sequenciar aquelas regiões super difíceis do genoma. E ainda tem um bônus. O sistema é tão sensível que consegue detectar modificações químicas direto no DNA, como a metilação, só por observar pequenas mudanças na velocidade com que a enzima trabalha. Tudo bem, a tecnologia é realmente impressionante. Mas e na prática? O que a gente pode fazer com tudo isso? Vamos dar uma olhada agora em como essas vantagens técnicas se transformam em descobertas científicas reais, tanto na biologia quanto na medicina. O exemplo mais emblemático, talvez, seja o projeto Telômero a Telômero, ou T2T. Por quase 20 anos, o nosso mapa do genoma humano teve várias páginas em branco. Eram regiões com sequências tão repetitivas que as tecnologias de leitura curta simplesmente não conseguiam organizar. Foi só com as leituras longas da PacBio que, pela primeira vez na história, a ciência conseguiu a sequência completa, de ponta a ponta, do nosso manual de instruções genético. Agora, quando a gente olha para o NNA, que são as mensagens que os genes enviam para a célula, a PacBio permite uma coisa fantástica: ler a mensagem inteira, do começo ao fim, de uma só vez. Isso é crucial porque revela as diferentes versões, as chamadas isoformas, de um mesmo gene. Com isso, temos uma imagem muito mais clara e completa de quais genes estão de fato ativos dentro de uma célula. Na área da microbiologia, o impacto também é gigantesco. A capacidade de sequenciar o genoma completo de uma bactéria ou de um vírus numa única corrida é transformador. Isso permite, por exemplo, rastrear surtos de doenças praticamente em tempo real, observar a evolução de um vírus e identificar com rapidez os genes que dão a uma bactéria a resistência a antibióticos. E, claro, não podemos esquecer da medicina personalizada, onde o impacto é muito direto. Muitas doenças genéticas são causadas por grandes mudanças na estrutura do DNA, coisas que as leituras curtas simplesmente não enxergam. A PacBio consegue identificar essas variantes estruturais complexas, o que abre um caminho enorme para diagnósticos muito mais precisos e tratamentos desenhados especificamente para o genoma de cada pessoa. E como bem aponta esta citação, o conhecimento sobre sequenciamento de DNA não fica restrito a uma única área. Ele se tornou uma ferramenta fundamental que está impulsionando descobertas em praticamente todos os campos da biologia, desde a evolução até o desenvolvimento de novos medicamentos e biotecnologias. Isso tudo nos leva a uma última reflexão. Nós estamos, de fato, entrando numa era em que ler o genoma completo de qualquer ser vivo vai se tornar algo rotineiro. A pergunta, então, deixou de ser: será que conseguimos ler o livro da vida? A pergunta de verdade agora é: o que nós vamos fazer com todo esse conhecimento?